Boa noite. Dados do Cadastro Nacional Geral de Empregados e Desempregados apontam que o desemprego diminuiu cerca de 15% no país e no estado de São Paulo, no comparativo entre 2016 e 2015. Porém, na Baixada Santista, segundo o CAGED, esse índice aumentou 25% no mesmo período. São 19.573 postos de trabalho a menos. Consultar vagas no Centro Público de Emprego de Santos virou rotina para muitos moradores. Todo dia eu estou aqui, mas fora eu vou para a rua também, né? Se eu ficar só aqui, eu estou na roça. Agora eu estou atualmente fazendo serviço assim, autônomo, né? Serviço de pedreiro e pintura, né? Porque na minha área mesmo não tem praticamente nada. Hoje eu estou aqui para ver se consigo alguma coisa, mas não sei se vai ter alguma novidade, né? A procura é grande, inclusive por moradores de outras cidades, como Cubatão, onde o posto de atendimento ao trabalhador não oferece consulta de vagas. O pátio de Santos ele ainda tem um benefício da consulta, né? O de Cubatão ele se manda tu esperar em casa, esperar a ligação, uma ligação que nunca vem. Jairo trabalhava como técnico de planejamento em uma empresa terceirizada da Petrobras. Ganhava cerca de R$5.000 por mês. Desempregado há quase 2 anos, procura oportunidades em qualquer área. Estou me formando em engenharia de produção, agora no meio do ano também está uma área muito difícil até para você poder pegar como trainee, né, estágio, mas a gente está batalhando, eu venho aqui todo dia investindo em qualificação e prestando concurso público. Se está difícil para quem já tem qualificação, imagine para o Emerson, que procura o primeiro emprego. O primeiro emprego eu acho que é difícil. A concorrência, né? Ainda mais nessa crise. De acordo com a captadora de vagas do Centro Público, a oferta de emprego continua baixa, mas a expectativa é que melhore este ano. Está retomando agora, no início do ano, nós já tivemos algumas seleções de algum vulto, assim, podemos dizer, e aos poucos o setor da economia está retomando, então isso também reflete no Centro Público. E para agora, o que a gente tem de oportunidade? No momento nós temos vagas para pessoas com deficiência, de teleoperador, de monitor de alunos. Temos também para técnico de contabilidade, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza. E no decorrer da semana vão entrando outras vagas e expirando por conta do dia da seleção mesmo. De acordo com especialistas, um dos principais motivos dos péssimos índices de desemprego na Baixada Santista foi o fechamento da Uzi Minas, uma das maiores empresas do polo industrial de Cubatão. As cerca de 6.000 demissões geraram uma espécie de efeito em cadeia, que atingiu vários setores da economia. Eram pessoas que tinham um nível salarial médio, inclusive superior à média da região, né? E essas pessoas demitidas, claro que essas pessoas, sabendo da situação nacional, sabendo da dificuldade que teriam e que estão tendo, né, em conseguir novos empregos, elas começaram a retrair o consumo. Quando retrai o consumo, diminui o faturamento das demais empresas, né? E aí essas empresas que têm o seu faturamento diminuído também começam a demitir. Quando você pega a Cubatão, foi 70% a mais, né? As demissões foram 70% maiores do que as admissões. Então isso teve um reflexo em cadeia, primeiro em Cubatão, né, que deixou Cubatão numa situação extremamente grave, que caiu tudo, caiu o consumo, caiu o movimento, caiu o investimento, então nem se fala. O que aconteceu em Cubatão acabou se espalhando para toda a região. Ainda segundo o economista, a situação deve melhorar este ano, mas a passos lentos. Há indicadores mostrando que talvez agora este ano aqui a gente, em vez de recessão, a gente tenha um crescimento de 0,5% ou 1%, que ainda é muito baixo, né? O Brasil precisaria crescer 4%, 5%, dadas as necessidades do país. Mas já é uma reversão, né, do que vinha acontecendo. E aí cai, né, naquele aspecto da expectativa. Sabe? As pessoas, os investidores, as pessoas em geral, até os consumidores, passam a ter um pouco mais de confiança no futuro, né?
E a confiança no futuro é absolutamente essencial, né, para o desenvolvimento da comunidade. Para muita gente, a crise é um momento para se reinventar. Na reportagem a seguir de Jéssica Santos, você vai ver exemplos de pessoas da região que encontraram alternativas para driblar os problemas financeiros e reequilibrar o orçamento doméstico. Vamos acompanhar. No início da gestação, a jornalista Tatiana ficou desempregada. Com o tempo livre, ela começou a personalizar os objetos decorativos do quarto do bebê. Colocou as fotos das novas criações na internet e fez o maior sucesso. Um dia, não sei o que deu na minha cabeça, eu falei, vou postar no Facebook o que eu estou fazendo. E eu coloquei as caixinhas, coloquei o kit e tal. E aí, minha surpresa é que no mesmo dia, à noite, uma amiga minha falou, quanto que é a caixa, tal? Nossa, me interessei, quero uma. Eu nem tinha pensado em cobrar em relação a preço nem nada. Mas eu falei, é uma oportunidade, eu estou parada. Aí eu calculei, dei o preço para ela encomendou e eu fiz a primeira caixa. Aí deu 2 dias, uma outra amiga também pediu uma, eu fiz e entreguei. E aí eu tive a ideia, vou fazer uma loja virtual, porque eu não tenho custo físico nem nada, e se der certo, vai ser minha ocupação, né? E de repente até eu descubro uma outra área que eu não tinha explorado. Ela encontrou uma oportunidade de não ficar parada e ainda conseguir uma renda extra. Começou a confeccionar essas caixas em MDF. São pintadas e forradas com tecido. Os preços variam de R$18 a R$80. A jornalista se tornou uma microempreendedora individual. Pelo site e redes sociais, ela garante os novos clientes. Nas 2 primeiras semanas, conseguiu vender R$1.000 em produtos. Mesmo quando voltar para a comunicação, ela pretende continuar com artesanato. Eu quero voltar para a área, eu estudei para isso, me pós-graduei inclusive, mas mesmo eu voltando, eu vou manter a loja em paralelo, porque deu certo. Criar o próprio negócio é uma das alternativas que muitas pessoas encontram para escapar da crise e do desemprego. A atividade pode ser formalizada pelo MEI, que é o microempreendedor individual. A Baixada Santista tem 70.824 pessoas registradas dessa forma. A cidade com o maior número é Praia Grande, com 14.944 pessoas, seguida por Santos, com 14.541 registros. O MEI, ele é uma forma de você formalizar a sua atividade e poder trabalhar dentro de uma legalidade, né? Então o MEI, ele é uma empresa, ele vai poder emitir uma nota fiscal, né? Então ele vai estar no mercado como uma empresa, como outra qualquer, outra empresa, só que ele também tem alguns benefícios, porque a facilidade para abertura, né, a taxa mínima que ele vai estar pagando, bem menor do que um imposto de uma empresa paga, e os benefícios que estão atrelados ao MEI, que é os benefícios do INSS, que poderá contar tempo para aposentadoria, né, e até todos as garantias que o INSS traz para o assegurado. Mas não é preciso ser um microempreendedor formalizado para conseguir aumentar a renda. A pedagoga Vânia encontrou a solução nos brinquedos usados. Com técnicas que aprende na internet, ela reforma as bonecas. Se a tinta estiver desgastada, faz um retoque com esmalte. Rabisco de caneta é eliminado com creme para espinha e depois o brinquedo é colocado no sol. Ela tira fotos, coloca na internet e vende por um preço até 50% menor do que custaria nas lojas. A média de faturamento mensal é de R$1.000. É uma renda que ajuda? Com certeza. E não ajuda só a mim, né? Ajuda também a pessoa nesse momento de crise que a gente precisa se reinventar. No Dia das Crianças passado, vários pais me procuraram, né, com pouco dinheiro, pouquíssimo até, outros nenhum, pedindo para reservar, por conta dessa crise que assola o país. Então, assim, a renda não é só para mim, o benefício não é só para mim. Existe a questão do reuso, da consciência do consumo, existe também ajudar o próximo, porque nesse sentido, um brinquedo que custa, R$100 na loja, ele consegue no desapego por R$30, R$40. Sem querer, a gente acabou fazendo uma carteira vamos dizer, de clientes, né, porque a gente tinha procura.
quase todos os dias nas minhas redes sociais tinham algum pedido. Você tem uma boneca tal, você tem um troninho para desfraldar o meu bebê, ou você tem um brinquedo de encaixe, você tem alguma coisa educativa, um quebra-cabeça. Então, assim, a gente decidiu fazer a captação desses brinquedos, né? E aonde que nós iríamos, já que a gente só tinha, né, do meu filho? A gente, então, pediu para alguns amigos, fizemos visitas em algumas instituições, e da família mesmo, foi onde a gente conseguiu juntar. O consultor do Sebrae afirma que o segredo para o sucesso tem uma palavra-chave: planejamento. Não é porque a pessoa está fazendo uma atividade para gerar renda que ela não tem que fazer investimento em um planejamento. Então ela tem que fazer um planejamento prévio, modelar essa ideia, ver realmente quem é o público-alvo, né? Se tem pessoas dispostas a pagar por aquilo, a diferenciar o produto para que ela tenha um mercado para ela trabalhar. Equipes da Polícia e Receita Federal fizeram hoje a maior apreensão de drogas do ano no Porto de Santos. Os agentes localizaram 717 quilos da droga escondidos em um container. O destino era o porto de Izmir, na Turquia, mas tinha como primeira escala o porto de Antuérpia, na Bélgica, que tem sido o destino mais comum das drogas apreendidas no Porto de Santos. Ninguém foi preso. O Sistema Santa Cecília de Comunicação completa amanhã 20 anos e quem vai ganhar o presente é você. Quem quiser participar do passeio ciclístico Dr. Milton Teixeira pode ir às 9 da manhã até a barraca de praia da Santa Cecília, que fica próxima ao Canal 3. Já o tradicional pedágio 107,7 da Santa Cecília FM, que está completando 18 anos, acontece na orla da praia em frente ao Colégio Escolástica Rosa, a partir das 10 da manhã. Quem passar pelo local de carro vai concorrer ao sorteio de prêmios e também vai poder conhecer os apresentadores e apresentadoras da rádio. Como parte da programação de aniversário de Santos, que completa amanhã 471 anos, a cidade recebe para visitação a fragata Constituição da Marinha do Brasil. Um passeio gratuito que vale a pena ser feito. A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. A fragata foi construída em 1974 na Inglaterra e chegou ao Brasil 4 anos depois. E para falar mais sobre esse navio de guerra e sobre essa visitação, eu converso agora com o comandante Neider Barros. Comandante, o que as pessoas vão poder conhecer nesse navio? Conhecer um navio da Marinha do Brasil. É um navio que é dotado com mísseis de superfície contra alvos, navios. Também é dotado de mísseis superfície aéreo, que é esse equipamento aqui. O navio ele chegou em Santos hoje. Ele está aberto à visitação pública amanhã de 15 às 18 horas e o pessoal que vier para fazer a visitação vai poder conferir todos esses equipamentos, né, a parte externa do navio, o convô, onde nós podemos pousar um helicóptero, que é uma aeronave orgânica que o navio também tem a capacidade de transportar, conhecer as partes que nós comumente chamamos de popa, que é onde nós estamos aqui, a proa, que é a parte da frente do navio, enfim, conhecer um pouco mais sobre a Marinha, como o processo de como entrar na Marinha e algumas características da vida militar. E essa visitação também faz parte das comemorações do aniversário de Santos? Isso, o navio, uma das tarefas do navio no deslocamento do Rio de Janeiro, onde é a sede desse navio, pertencente à Esquadra Brasileira, é participar das comemorações de aniversário dos 471 anos da cidade de Santos, e uma das razões de nós estamos aqui e a abertura ao público para a visitação. E em 2006 ele passou por uma modernização? Isso, né? O navio, não só esse, mas todos os navios da classe, das fragatas classe Niterói, passaram por um processo de modernização e esse navio foi o último a ser modernizado em 2006. Nessa modernização nós substituímos alguns sensores, radares, equipamentos, alguns sistemas foram trocados para que a gente pudesse, né, o navio ainda estar no estado da arte desses equipamentos de guerra. E, comandante, quem quiser visitar, o que tem que fazer? Para visitar é só comparecer aqui. O navio que está localizado no cais da Capitania dos Portos de São Paulo, entre os armazéns 27 e 29, e vim com bastante disposição, que o nosso pessoal, os militares, estarão aqui à disposição para responder as perguntas, matar todas as curiosidades e, como eu falei, conhecer um pouco mais da vida de bordo, de ser militar e da Marinha do Brasil. Obrigada pelas informações, comandante. Jéssica Santos para o Caderno Regional.
Dentro das comemorações dos 471 anos de Santos, a Orquestra Sinfônica Municipal da cidade apresenta, a partir das 8h30 da noite, no Teatro Coliseu, em Santos, seu tradicional concerto de aniversário. Para falar sobre a apresentação, nós recebemos o regente Luiz Gustavo Petri. Petri, boa noite, obrigado, viu, boa noite, por participar boa noite, mais uma vez. Seja bem-vindo. Tem uma participação especial na apresentação de amanhã, é isso? Sim, a Jazz Big Band vai estar com a gente, dividindo a apresentação, trazendo também um repertório especial deles também. Como é que vai ser essa parceria lá? A gente vai dividir o concerto, fazemos uma parte, eles fazem outra parte e terminamos o concerto nós dois juntos com algumas obras que a gente vai executar, entre elas o hino da cidade em conjunto. E fale um pouquinho a respeito do repertório. O que as pessoas que forem lá no Coliseu amanhã vão poder ver, obviamente, e ouvir, principalmente. Sim. É sempre uma oportunidade gostosa de ver e ouvir, né? Claro. Assistir ao vivo. A nossa parte, a gente vai apresentar duas obras que são importantes. A Sinfonia Clássica do Prokofiev, que é uma obra brilhante, gostosa. E as Baquianas número 2 do Villa-Lobos, que tem o famoso trenzinho do Caipira, talvez a mais conhecida, e a gente, isso é da nossa parte. A Jazz Big Band vai apresentar alguns arranjos deles, entre eles umas obras do Emerson Lake and Palmer, tem obras do César Camargo Mariano, e a gente fecha com o hino da cidade, né, o hino de Santos, o Volta Já do César Camargo Mariano e o Autumn Leaves também, um standard de jazz. Então vai ser um programa bem bonito. Como tem sido a receptividade do público em relação ao... A gente tem lotado todos os nossos concertos, assim, é muito gostoso de ver que estamos criando um público... Imagino seja gratificante, principalmente para você, né? Perfeito, a gente vê briga por ingresso, aquela coisa assim. que ótimo, né? Que é muito... a gente está com 21 anos aqui, a gente conquistou, tem um público cativo e tem um público jovem, eu fico muito feliz de ver que a média de idade está bem baixa, né? Eu me lembro que você esteve aqui da outra vez para a gente conversar, me lembro se foi exatamente no aniversário. Foi um ano, eu não sei se foi no aniversário. Eu também não me lembro, mas na última... E que nós falamos um pouquinho a respeito disso, né, sobre esse processo de formação de público para esse tipo de música, né? E você Exatamente. Já me falou a respeito um pouco, né, eu acho que o que está trazendo para a gente lá, não só o projeto do Remi, que é com as crianças que a gente tem, que, como eu falei da outra vez, também tem músicos da orquestra que vieram desse projeto, mas também eu acho que a nossa participação em redes sociais também aumentou bastante. Tem um interesse enorme na nossa página do Facebook e toda vez que a gente vai fazer o evento tem uma divulgação que acontece entre o público jovem muito grande, uma procura, as perguntas são muito interessantes, eles fazem perguntas para a gente. E isso tem aumentado, a procura é muito grande do público mais jovem, não só do pessoal da nossa idade também, mas e é gostoso de ver aquele teatro cheio, aplaudindo. As pessoas se surpreendem quando vão ouvir, por exemplo, música erudita ou música clássica? Eu acho que sim. Que não conheciam e que de alguma maneira imaginam que seja uma coisa de outro mundo, né? Exato. Ela se surpreende? Eu acho que sim, eu acho que a resposta é justamente essa, porque eu não faço nenhum tipo de concessão, de facilitar, eu apresento a música como ela é mesmo. Sim, exatamente, não é preciso facilitar, não precisa. Apresentar o que tem que ser apresentado. Mas acho que eu procuro dar umas informações, eu falo bastante antes do concerto, bastante não, eu dou umas informações que às vezes as pessoas não têm acesso, ou não imaginam sobre o que a gente apresenta. E isso tem trazido um interesse grande na audição. Você percebe que um dos problemas que a gente vê no mundo de hoje, quando a gente vai no cinema, é o barulho que as pessoas fazem, as pessoas conversam demais. E a gente tem visto que justamente essas informações que eu passo antes têm aumentado o interesse da plateia, e o silêncio é muito grande, as pessoas realmente ouvem mais, né? O que está acontecendo e se interessam. Fala um pouquinho a respeito da programação de 2017. O ano está começando, a orquestra faz uma apresentação mensal, é isso? No Teatro Coliseu, a gente faz outras fora, mas no Teatro Coliseu a nossa regularidade vai ser mantida, quer dizer, a gente trabalha de março a janeiro, né? Fevereiro são nossas férias, março a gente retoma a última quinta-feira de todo mês. No Teatro Coliseu é garantido o nosso concerto. Você programa o ano inteiro já, Pedro? Programa o ano inteiro. Já fica o ano todo programado? Já fica programado, a gente tem que fazer algumas alterações por eventuais, mas a gente tem já uma programação pensada para o ano inteiro. Você citou aí agora 21 anos, né, à frente.
2017, 22 anos, completando... Em julho, completamos 22 anos. Fala um pouquinho a respeito da sua expectativa. Um filho, né? Sim, eu acho que a gente está vivendo uma época complicada, né, de crise, e que afeta diretamente a cultura, né, mas a gente... cidade, né, passou por momentos complicados. Sim, agora, né? Todos nós, né? Acho que cultura. E o que eu acho que uma das coisas que a gente tem que louvar a cidade, ela justamente no meio dessa crise toda, manter a orquestra. Né? Porque a gente está vendo no Brasil tanta crise, tanta orquestra fechando, situações realmente difíceis, e aqui a gente mantém o apoio da prefeitura. Eu acho que é um negócio que a gente tem que comemorar, e que a Sinfônica é um patrimônio da cidade, e está sendo cuidado para isso, a gente está tendo essa possibilidade de manter. Eu não sei se ajuda, e você vai poder responder isso para mim, que a gente está vendo aí agora o sucesso do filme La La Land, sim, né, que ganhou vários prêmios e provavelmente vai ganhar o Oscar também, e eu sei que você foi responsável pela adaptação de um outro musical famoso, My Fair Lady, que foi apresentado em São Paulo. São Paulo foi no segundo semestre do ano passado. Fala um pouquinho sobre essa adaptação que você fez e se isso ajuda, por exemplo, esse retorno dos musicais, né, que antigamente eram mais comuns, né? E depois houve uma escassez, depois a gente teve alguns outros que retornaram, com Chicago e tal, e agora o La La Land. Isso ajuda também? Claro que ajuda, porque todo tipo de manifestação musical, ela é importante, né, no sentido de trazer as pessoas a ouvirem, prestarem atenção no que acontece. O musical... E sair um pouco daquele sistema meio viciado de música que a gente tem, né? Porque, por exemplo, nesse musical, por exemplo, as pessoas vão ouvir outro tipo de música. Sim, né? Completamente diferente. Vai ter acesso a outro tipo de música. E o My Fair Lady, em especial, é um musical que ele é um dos mais bem-sucedidos musicais da história. Ele continua sendo encenado, não parou, desde que ele foi criado há muito tempo, né, na década de 50. Então, há mais de 60 anos que ele existe, é feito. A gente teve, por exemplo, quando a gente estava estreando em agosto, estreou ao mesmo tempo na Austrália, outra produção. E a adaptação foi feita foi feita em português, foi feita a tradução, a orquestra foi adaptada por mim para o tamanho do teatro, que é o teatro lá de São Paulo. E aí... Vem para Santos ou não? Não dá, não vem, não dá. Não dá. O pessoal ter a oportunidade. Se fosse uma produção minha, né, eu fui chamado para fazer, mas não é. Quem sabe, né? Quem sabe a gente faz alguma coisa por aqui. Petri, obrigado, pela sua participação mais uma vez aqui. Só reforçando então para as pessoas, amanhã, 20h30, Teatro Coliseu, a apresentação em comemoração ao aniversário da cidade. Isso, e já houve distribuição de ingresso hoje, continua amanhã, a partir das 16 no próprio Teatro Coliseu. Pode retirar lá direto. Retira direto. E eu recomendo, porque como a gente tem lotado... Pelo que você falou, né? Quanto antes as pessoas pegarem, mais garantida a presença. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Sábado começa o Campeonato Paulista da Série A3. A Portuguesa Santista é o único clube da região que vai disputar a competição. Para conseguir o segundo acesso consecutivo em 2 anos, a diretoria da Briosa mesclou uma base vencedora com novos reforços. 14 jogadores foram contratados, 10 mantidos do elenco do ano passado. Entre os remanescentes está o atacante Lucas Lino, de 23 anos, um dos personagens decisivos na conquista do acesso na última temporada. O camisa 7 balançou a rede 4 vezes. Uma delas vai ficar para sempre na memória. Você espera nesse campeonato agora, nessa temporada, ajudar ainda mais a equipe? Sim, como aconteceu no ano passado, que eu pude tanto entrar e ajudar e ter feito o gol do acesso, esse ano eu quero que seja da mesma forma. Se o ditado diz todo grande time começa com um grande goleiro, a diretoria da Briosa foi buscar um de 1,88 m. Fernando Hilário tem 31 anos e na última temporada defendeu o 7 de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Como que está sendo a adaptação com o elenco? Muito boa. Ficaram bastante jogadores desse acesso, dessa conquista de 2016. Chegaram bastante jogadores experientes para agregar e está sendo muito boa. Rapaziada muito boa, um treinador jovem que conhece a divisão, então a nossa adaptação foi rápida. Na primeira semana a gente já estava se falando, conhecia todo mundo, então a gente espera poder estar passando essa amizade que a gente tem fora de campo para dentro também. Vai
Qual é a sua expectativa para esse campeonato? Das melhores possíveis. É o centenário de um clube que tem muita tradição no estado. A Portuguesa vem forte esse ano e a gente espera poder fazer um grande trabalho. A estreia da Portuguesa Santista na Série A3 do Campeonato Paulista acontece nesse sábado às 4 da tarde. A Briosa joga em casa e vai enfrentar a equipe do Marília. O time se encontra pronto para a estreia, né, sábado. Sabemos a dificuldade da equipe do Marília, uma equipe bem qualificada, bem experiente, mas a equipe se preparou bem esses meses, né, então acho que nós estamos preparados para a estreia. A Série A3, ao contrário da segunda divisão, tem rebaixamento. Caem 6 equipes, sobem apenas 2. São 20 times divididos em turno único. Depois de 19 rodadas, 8 equipes se classificam para partidas eliminatórias em jogos de ida e volta até a grande final, prevista para 28 de maio. A Série A3 está recheada de equipes tradicionais de São Paulo, então muito mais difícil do que foi a segunda divisão. Os ingressos para a partida contra o Marília já estão à venda nas bilheterias do estádio. A arquibancada custa R$ 20 e a cadeira coberta R$ 30. Usar a nossa casa como uma força, né? Então eu tenho certeza que vão incorporar novamente esse espírito de lutar, jogar em casa e jogar junto com a torcida. O ambiente tem que ser nosso. Nós conhecemos o campo, né, muito mais que o adversário, então nós temos que pôr um ritmo aqui que o adversário venha e sofra com a gente aqui. Cabe todo mundo para vir ajudar, traga a família, traga as crianças, e a gente convida a todo mundo que com certeza no sábado a gente vai fazer uma grande estreia, um grande jogo e os três primeiros pontos de muitos nesse campeonato. Então a gente espera a casa cheia para a gente fazer um grande jogo. Só reforçando então, a Santa Cecília TV exibe ao vivo e com exclusividade a partida entre Portuguesa Santista e Marília a partir das 4 da tarde, com narração de Armando Gomes e comentários de Luiz Lombardi. A edição de hoje termina aqui, convidando novamente você para o pedágio da Santa Cecília FM, que acontece amanhã a partir das 10 da manhã, em frente ao Escolástica Rosa, na Avenida da Praia. Você continua bem informado acessando o Santa Portal.